Gente, quem está aqui com a gente é a Maga Marcela, Marcela Magalhães. Olá, tudo bem? Olá, boa noite já. Que Boa bom, noite. que bom, que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Também ainda peguei o finalzinho do Renato de Anime, que é uma pessoa que eu também adoro, admiro bastante. Que bom, Dois que bom. professores. Eu queria que você se apresentasse primeiro aqui para a nossa audiência, de onde você está falando, né? Antes da gente entrar no papo das loucuras de Trump. Bom, eu sou a professora Marcela Magalhães. Nas redes me conhece como Maga Marcela, mas não tem nada a ver com Trump, apesar do Maga. Não é? As pessoas às vezes perguntam, não, é porque é Magalhães, né? Na verdade. Eu estou falando hoje da Itália. Bom, trabalho, sou professora aqui na Itália, sou professora de cultura brasileira, não é? Há muitos anos já. E sou professora de estudos pós-coloniais e principalmente na vertente aí dos estudos subalternos, né? Que é uma vertente dos estudos pós-coloniais. Então, por isso que eu trabalho tanto com a área com colonialismo, pós-colonialismo, com imigração e com marxismo, né? Porque os estudos subalternos vêm de Gramsci, tem uma base marxista bastante, não só bastante forte, é essencialmente marxista. Não é? Então, só para resumir um pouco, porque que eu acabo falando um pouco de tudo, mas sempre nesses quatro eixos, né? Imigração, colonialismo, pós-colonialismo e marxismo, né? E temas aí que são derivados, porque obviamente feminismo e racismo, a luta antirracista que está ligada aí em todo esse contexto. É basicamente isso, não é? Miguel? Ah, é, Marcela, fazer uma pergunta sobre a Itália inicialmente. Vou falar sobre Trump, não, já que você está na Itália, veio à cabeça aqui uma curiosidade, que eu gosto muito da Itália, já fui à Itália. A Itália tem uma tradição de esquerda muito forte, né? A Itália tinha um partido comunista, um dos mais fortes do mundo, né? Terra de Gramsci, um partido, inclusive, que tinha uma tradição, digamos assim, moderna, né? Naquela época se contrapunha ao comunismo mais soviético, ele tinha um outro tipo de comunismo, mas era forte, muita presença no governo, muitos deputados, muita gente eleita, teve vários primeiros ministros, né? E um país com sindicatos muito fortes, né? Uma cultura de esquerda muito forte. E agora, de uns anos para cá, né, teve essa ascensão da extrema-direita na Itália, com Berlusconi, agora com essa nova ministra Meloni. Eu queria saber como é que existe esquerda na Itália ainda, onde é que ela está, como é que ela está se organizando, como é que é a luta política da esquerda contra para lidar contra o governo Meloni e a extrema-direita italiana. Olha, a esquerda italiana é muito fragmentada, é muito difícil da gente saber exatamente o que é esquerda ou o que de fato é ou centro-esquerda, centro-direita, na verdade, não é nem centro-esquerda, né? Nós temos vários pequenos partidos comunistas que se dizem comunistas de várias vertentes do comunismo, né? Seja trotskista, marxista-leninista também, mas muito pouco. Tem alguns focos também do movimento anarquista, a gente consegue ver nas cidades, e tem alguns centros de trabalho também anarquistas, mas muito pequeno, né? Muito pequeno. São grupos muito pequenos e, só para você ter ideia, acho que a gente deve ter uns 4 ou 5 grupos que se dizem de partido comunista, mas acaba que nenhum deles são unidos, né? E se tem dois partidos grandes de centro-esquerda, eu não gosto nem de usar centro-esquerda, porque para mim já centro-esquerda já não é nem esquerda mais, né? Mas vamos colocar assim, são sociais-democratas, que é o Partido Democrático, que seria uma espécie de PT, né, no Brasil, que é o que tem maior número de filiados, de inscritos no partido, tem maior número de parlamentares, etc., e faz um pouco ali essa oposição não digo mais forte, mas pelo menos na mídia, mediaticamente aparece mais contra Meloni. E tem também a Sinistra Italiana, que é um grupo mais à esquerda do Partido Democrático, que teve agora nas últimas eleições europeias, teve uma ascensão muito interessante, muito grande.
é um grupo que é formado por vários políticos, inclusive independentes, né? Porque essa figura também da eleição de políticos que são independentes, mas que se juntam, se filiam, entre aspas, ao partido, mas não aderem todo o programa do partido, que é muito interessante, que são os verdes e o sinistra mesmo, a esquerda, né? A tradução literal italiana. E eles fizeram uma campanha muito interessante e foram muito bem votados, porque utilizaram figuras que eram emblemáticas ou que estavam sofrendo retaliações do governo Meloni, que eu achei isso estrategicamente fenomenal. Não é? Nós temos pelo menos 3 casos, a Carola, que tinha sido processada pelo Salvini, por salvar imigrantes no mar Mediterrâneo. Depois nós tínhamos a Hilária, que foi presa na Hungria, então tinha que liberar, e a Meloni não queria, não conseguia. E também tínhamos o Mimo, né, também. Então eram 3, que também era outro, também ligado ao Médicos Sem Fronteiras. Então eram todas figuras que eram muito emblemáticas, não eram políticos de formação, né? Mas tinham eram exponentes, apareciam ali como exponentes na mídia, de ideias de esquerda, embora seja muito complicado também. Inclusive a própria Carola tem uma fala muito: vou levar a civilização também, né? Também assim, muito neocolonialista também em relação ao próprio papel da Europa, mas faz um trabalho extraordinário e faz ainda um trabalho extraordinário em relação aos imigrantes e ao fato de proteger e salvar esses imigrantes no mar, porque se fosse pela Meloni, né? Meloni, aliás, hoje já estava se falando novamente sobre a questão da imigração, reclamando que a Itália não tem que salvar, é um peso ter que salvar esses imigrantes no mar Mediterrâneo, né? Porque para ela poderiam todos, né, morrer, que não iria fazer tanta diferença. É essa, basicamente, que não é responsabilidade italiana esses imigrantes. Então, é esse o cenário da esquerda atualmente, e é um cenário preocupante. Nós temos o movimento 5 estrelas também, né? Mas o movimento 5 estrelas é muito difícil de dar uma definição desse movimento politicamente, porque é um movimento que começa como um antissistema, quase numa base anarquista, depois base mais ligada àquela esquerda, uma esquerda, digamos, marxista, mas agora eles dizem que nem são isso mais. E quando conseguiram papéis, conseguiram cadeiras, poltronas no governo, modificaram completamente o discurso. Então, assim, não é um partido que tem uma ideologia muito clara. E foi um grande problema, porque muitas pessoas aderiram, principalmente na época do Berlusconi, finalzinho ali do Berlusconi, quando se começou a fazer os governos técnicos aqui na Itália. Muita gente via no Movimento 5 Estrelas uma alternativa, né, uma alternativa antissistêmica. E muita gente da esquerda, autenticamente de esquerda, achava que era uma esperança e votaram no Movimento 5 Estrelas. Mas foi de fato uma decepção quando chegaram ao poder, quando chegaram ao parlamento, inclusive fazendo acordos com Salvini, não é? Que é o grande nome também, junto com a Meloni, da extrema-direita aqui na Itália, né? Hoje se tem extrema-direita Salvini, e a Meloni, eles colocaram, pela janela de Overton, né? Se coloca a Meloni mais para cá, né? Direita e extrema-direita. Direita como Meloni, Salvini extrema-direita, mas é tudo extrema-direita, a gente sabe bem que não existe se fala muito que a Meloni deixou de ser fascista, agora é pós-fascista, mas não é coisa nenhuma. Ela mudou o discurso porque tinha que entrar, tinha que ficar, né, no concerto aqui da União Europeia, e não podia mais ter aquele discurso radical, senão o governo iria cair mais uma vez. E a Meloni ela tem todos os defeitos do mundo, menos um: ela não é idiota. Né? Ela não é idiota, ela é muito competente no que ela faz. É um custo dizer isso, mas ela é muito competente no que ela faz. E ela é uma mulher de Estado, de fato. Ela tem uma grande experiência
em funções do governo, ela sabe muito bem se mover em relação a todo esse sistema e ela quer ampliar o seu poder. Então, ela tinha um projeto de ampliação no próprio Parlamento Europeu, e de fato conseguiu razoavelmente, mas eu acredito que ela ainda esteja focando nisso para o futuro. Então, por isso esse discurso menos radical, porque está nesse momento no governo, né? Então, ela não tem. Ela, estando na União Europeia, ela teve que baixar o tom, porque senão iria ser. Não, aqui há uma estabilidade no governo houve durante 10 anos muita instabilidade, né? Muitos governos técnicos, os governos se formavam. Você imagina um país onde, a partir da renúncia do Berlusconi, se passa 10 anos sem que um primeiro-ministro seja eleito pelo povo. Isso não aconteceria na América Latina porque a gente iria às ruas, né? Muitas vezes aqui os italianos ficaram 10 anos com governos técnicos, ou seja, o primeiro-ministro não era eleito pelo povo, o primeiro-ministro que está no cargo eleito pelo povo é a Meloni, né? Então, assim, e é muito indicativo isso, é muito indicativo dessa falta dessa figura de esquerda que consiga contrastar com a própria Meloni, mas não só na Itália, mas no mundo inteiro. A gente não tem mais essas figuras de esquerda. Inclusive, a própria Nancy Fraser estava falando esses dias em relação ao Trump, mas na verdade ela já tem falado isso já há bastante tempo, no mínimo uns 3 ou 4 anos, que falta, inclusive, um populista de esquerda para confrontar esse populismo de extrema-direita, e não tem. Quando você vai aqui nos debates, inclusive que eles chamam bastante para ir a debates com os partidos de esquerda, ou de centro-esquerda, e fui a um debate que era com o eurodeputado do Parlamento Europeu, Esmerilho, e ele falou que agora, isso foi ano passado, que a figura de esquerda mais importante da Itália era o Papa Francisco, né? Era o Papa Francisco, quer dizer, então você imagina, né? Você imagina que não existia, e ele da sinistra italiana dizendo isso, e de fato você ficava ali e citava o Lula, né? O Lula ano passado, o Lula já também não tem perdido muito, a gente sabe, essa figura, essa popularidade do Lula tem caído muito. Acho que nem o Lula hoje, talvez se eu perguntasse isso para ele outra vez, ele diria que o Lula, né, já não está mais nessa categoria e também igual ao Papa Francisco. Mas quando ele coloca o Papa Francisco, a gente fica pensando nessa falta, né? Claro, o Papa Francisco é um chefe de Estado, a gente tem que lembrar disso também, mas é Que um buraco, né, Marcela? Que não. buraco que a gente se enfiou, precisar do líder da Igreja Católica para fazer contraponto à loucura da extrema-direita. Tem a Mas Cláudia Sheinbaum, em Haroldo. É a Cláudia. Mas eu queria muito que você falasse, Marcela, que é um tema que você estuda, sobre esse traço neocolonial do Donald Trump. Como que você vê isso? Porque ele está articulado com a Meloni, está articulado com Orbán, com essa extrema-direita mundial. Como que você vê aí? Dando um exemplo aqui para a nossa comunidade. Pô, ele quer anexar a Groenlândia, cara. Né? Que Olha, é um território autônomo da Dinamarca. Fala para a gente sobre o seu olhar, por favor. Olha, a gente está num momento muito preocupante, não é? Em relação ao neocolonialismo, porque o neocolonialismo do Trump, aliás, esse governo do Trump agora é um pouco diferente do governo anterior, porque agora ele escancara, né, essa face neocolonialista. Antes a gente tinha, como no imperialismo liberal, a gente tinha aquela retórica de saque disfarçada com os valores civilizatórios, mas agora não, agora o discurso Trump ele é direto, né? Basta o poder
o poder dos Estados Unidos para justificar o neocolonialismo. E esse neocolonialismo do Trump, ao meu ver, é um neocolonialismo muito mais agressivo e muito mais expansivo do que o colonialismo tradicional, né, dos séculos passados, inclusive também desse século, do início do século passado. Por quê? Porque a gente tem contextos diferentes, a gente tem novos territórios que hoje podem ser explorados, né? Nós temos o território, o neocolonialismo físico, né? Com todos esses. Nós temos, no mínimo, 5 territórios que o Trump falou que ligado a um colonialismo físico que vai conquistar, ou que vai se apossar, ou que vai comprar. Né? E a gente volta para isso daqui a pouco. Dentro desse neocolonialismo físico, não é só a Groenlândia, não é só o Canal do Panamá, não é só renomear, por exemplo, o Golfo do México, mas a gente tem uma face que é muito emblemática nesse momento, que é a intenção do Trump se ligando tanto com o Bezos quanto com o Musk, dessa expansão, inclusive interplanetária, né? A gente é um neocolonialismo cósmico também, né? De extrativismo, de capitalismo extrativista também para asteroides, para outros planetas. Isso daí também é novo, né? Não é novo a corrida espacial, mas a gente vê agora esses programas também dados a privados. Essa privatização do espaço também é muito perturbadora, né? Um outro aspecto também que é bastante preocupante é o neocolonialismo digital, não é? Não vamos pensar, né? A gente tem o Zuckerberg, a gente tem o Musk novamente, a gente tem o Bezos também, quer dizer, são todas essas megatechs, né? O Vale do Silício, que agora estão oficialmente ao lado do governo, né? E isso é muito importante, e isso é muito importante, muito emblemático também nesse momento histórico. E já se tem se falado sobre isso já há bastante tempo na esquerda radical. A gente tem a Jodie Jean, que falou isso há muito tempo, que falava do perigo que era do poder desses grandes empresários, desses grandes donos dessas plataformas digitais, que além do extrativismo dos dados, etc., que eles se comportavam, e a gente viu muito isso em relação ao Musk, antes dele estar agora no governo Trump, se comportar como verdadeiros soberanos de nações, de estados, né, de chefes de estado, enquanto donos dessas plataformas, né? O Musk, a gente viu, o Musk desafiou não só o Xandão no Brasil, mas também juízes aqui na Itália, fazia twitters questionando, tentando interferir na política nacional, e isso só nos países em que eu tenho um contato direto, que é Brasil e Itália. Mas deve ser essa percepção e essa invasão, essa tentativa de interferência deveria ser muito maior, e agora no governo do Trump isso é bem preocupante também. E um outro neocolonialismo, outro aspecto do neocolonialismo, que esse é o clássico, é o neocolonialismo simbólico, né? Então a gente tem neocolonialismo físico, isso daí que ultrapassa as fronteiras, inclusive do planeta, não é? Temos o neocolonialismo, esse neocolonialismo digital, temos esse neocolonialismo simbólico. Por quê? Porque a gente vê no primeiro dia do Trump, um dos principais, as medidas que ele fez em muitas medidas, um dos ataques principais é novamente a questão da imigração, né? Novamente a questão da imigração. Hoje, à tarde, quando eu abri a TV, tinha um termo que fazia muitos anos que eu não ouvia, que era clandestino, né? Expulsão de imigrantes clandestinos, né? Há 2 meses atrás, num evento da Oxfam, que eu fui chamada para falar sobre imigração, que nós fomos chamados, nosso coletivo, se contestava o uso da palavra clandestino, e hoje estava na TV. Então, assim, o colonialismo, o neocolonialismo simbólico, ele também avança na fronteira, né? Ele coloniza o pensamento também, ele coloniza, ele leva valores ou reintroduz aspectos ou que estavam guardados ou que estavam escondidos no armário, embaixo da cama, etc., nas gavetas,
para fora, não é? E sendo Trump esse arauto da extrema-direita, agora toda essa desumanização vai voltar com mais força ainda, voltar com mais força ainda. E é um aspecto muito preocupante, novamente, já falei essa palavra 3 vezes, mas é porque o neocolonialismo simbólico ele é tão poderoso quanto o neocolonialismo material, não é? Por quê? Porque ele molda a percepção de pertencimento e a percepção de quem manda e a percepção de quem obedece. Então, isso para transformar, para desumanizar mais pessoas, mais seres humanos, é daqui para ali, como diz a Rita Morante, né? Ai, que triste, mas enfim, a gente vai encarar tempos difíceis, né? A gente está aqui já na reta final. Eu queria já passar para a sua dica, que você trouxe umas dicas bem legais que tem a ver com esse assunto. Eu e Miguel também separamos uma, deixa eu só colocar aqui, olha. Aqui, a Marcela fala um pouco desse livro, inclusive foi lançado aí na Europa essa semana, a série, né, baseada nessa obra aí, que inclusive é vencedora de prêmios, que conta a história do Mussolini. Você já começou, você já leu, já começou a ver a série? Por que você indica essa daí? Eu vi a série, não li o livro, acho que deveria estar de cabeça para baixo o livro. Brincadeira. Mas eu vi a série, a série é uma série espetacular, espetacular, uma série que mostra o Mussolini como de uma forma muito cínica, não é? Que ele começa já está numa fase já expulso do Partido Socialista Italiano. Por que ele foi expulso do Partido Socialista Italiano? Porque ele queria ir para a guerra, ele era editor do jornal Avante, e ele desobedeceu as diretrizes do partido, né? Ele publica a revelia do partido, um editorial contra o que o partido tinha decidido, que o partido era contra a guerra. Então ele é expulso e mostra esse Mussolini ressentido, que cita muito Lenin, que quer ser que quer ser Lenin, né? Mas um Lenin completamente perturbado, um Lenin que não é Lenin. Já nos primeiros anos que ele começa a ascensão dele do poder, você vê ele vai começando falando de luta proletária, depois rapidamente ele vai modificando o discurso a partir das conveniências, né? E muito uso da força. É uma série que mostra esse Mussolini muito em torno do falo, muito falocêntrica também, com várias mulheres, inclusive, mas o ator é extraordinário, Luca Marinelli, mas é assim, se você ver o trailer da série, depois procurar o ator, é algo fenomenal, é uma série fenomenal, desse ponto de vista. E eu acho que vale a pena. Não saiu ainda aí, mas quando saiu, acho que vale a pena. É toda feita no Tinititá, e é quase teatral, é um cenário muito restrito, muito reduzido, muito interno. Esse Mussolini fala diretamente com a câmera, então assim, ele rompe a quarta parede, ele fala diretamente com. E é muito cínico, é muito interessante ver o que ele está pensando. Também é uma série que é polêmica, porque fazer uma série sobre o Mussolini neste momento histórico, se de um lado você que tem um pensamento crítico consegue perceber o quanto ele está sendo cínico, por outro lado, mentes menos preparadas podem achar aquilo ali como algo que é um exemplo a ser seguido, né? Porque mostra extremamente a violência que ele usa, mas também pode chamar a atenção para um homem que fez de tudo para subir ao poder, né? E não, quase como os fins justificam os meios, né? Então tem que se ver. Outro que você trouxe, você indica mais 2 sobre o Trump, né? É esse, sintoma Trump, e esse aqui, como é que é? O fascismo democrático. E aí, Fascismo democrático.
São 2 livros, tá, gente? Eles acham que ainda não tem em português, né, Marcela? Mas acho que tem em espanhol. Se não tiver em português, eu Tem. acredito que tem em espanhol, né? O outro é em espanhol, né? O outro é em espanhol. Bom, o primeiro, esse daqui o do Badiou é um livro filosófico, né? É um livro muito interessante porque ele fala dessa aparente contradição, o fascismo democrático, né? Como figuras fascistas ascendem, conseguem chegar ao poder de forma democrática e coloca que isso não é, o Trump não é uma aberração, não é? O Trump não é aberração, o Trump, na verdade, é um produto do sistema, de uma crise do sistema, e ele aparece ali é, é, como salvador da pátria, mas é um produto da própria crise, né? Então é interessante de dispensar nisso, como o Bolsonaro, né, no Brasil também, como o Bolsonaro no Brasil. Aqui também, esse livro também é uma coletânea fantástica, porque tem a Jodi Jean, tem a Nancy Fraser, tem a Federici, é uma coletânea muito boa, e diferentemente do livro do Badiou, que é um livro mais teórico, mais estrutural, mais filosófico, esse aqui ele faz as críticas também nesse sentido de pega a mesma ideia lá do Badiou de que não é uma, de que não de que é um sintoma da crise capitalista, né? É uma consequência e não a causa, mas aqui tem estratégias de luta, não é? É muito interessante, porque aqui é uma crítica, mas vem com estratégia, já tem quase como se fosse um programa para superar esse Trump, e é muito, muito bom nesse sentido, né? E é uma série de artigos também, né? Maravilha. Ó, eu vou deixar a minha, que é boa. Ó, gente, é ficção, viu? Mas eu adoro ficção que mexe com matemática, espionagem. É nova na Apple TV. E fala sobre números primos. Eu estou apaixonada. Tem só 2 episódios, estou doida para sair o resto. E tem aqui a do Miguel, a dica do Miguel Peraí, eu mudei. Essa aí é muito óbvia. Essa é muito óbvia. Então, eu estou vendo uma outra aqui que eu achei que ia ser mais legal falar, que eu descobri um streaming chinês, o nome é tão complicado. Eu vou botar o link aqui nos comentários. É o maior streaming chinês. Aqui, ó. Pega o site, é facinho, é IQ, né? IQ.com. Eu botei aqui nos comentários o link para essa série. Tem legenda em português. Essa é a história do jovem Mao, né? É o maior streaming da China e esse é um dos streams que está fazendo sucesso. Você já trouxe essa série aqui? Não. Eu trouxe uma vez... mas eu não trouxe o link. Você está confundindo que eu trouxe a Idade do Despertar, né? A Era do Despertar, que é no YouTube, uma coisa meio pirata, que eu até coloquei aqui o link. Essa aí não, essa aí, só se eu esqueci. Mas enfim, essa aí está aí o link aí nos comentários. E é isso aí. Marcela, essa série que você indicou, eu vi que está causando realmente polêmica na Itália. Eu achei que estava causando polêmica, mas porque fala mal, né? Porque fala mal do Mussolini. E o pessoal viu assim, algumas semelhanças do Mussolini, do seu movimento, com o fascismo hoje na Itália. Teve isso também? Teve isso, né? Tem um retorno do fascismo, inclusive em partidos que não são abertamente fascistas, não é? Mas núcleo, aliás, nazi, né? Também. A volta, por exemplo, de marchas na rua para fazer a saudação romana. Isso tem, mas isso tem sempre, tem sempre. A questão do fascismo é que o fascismo nunca desapareceu da Itália, foi um erro histórico, não é? Foi um erro que se cometeu no final da guerra, porque os grandes vencedores na Segunda Guerra foi o partido que virou o Partido Socialista Italiano, o PC, também o Partido Comunista Italiano, e os democratas, né? Os cristão-democratas. E fizeram essa aliança, ganharam a guerra, se juntaram, ganharam a guerra, né? Enfim, como resistência,
mas depois resolveu apagar, beneficiar, digamos assim, fazer de conta que aqueles fascistas ali não deveriam ser perturbados no sentido de serem colocados em tribunais, etc. Porque se você for ver, por exemplo, em relação à Itália e em relação à Alemanha, os nazistas eles tiveram um julgamento no tribunal de Nuremberg, os italianos não tiveram. É. Só o Mussolini que foi enforcado, mas de resto, né? O Mussolini foi enforcado, né, no final da guerra e foi pela resistência, né? Foi pela resistência. Mas quando terminou a guerra, metade da Itália era fascista, né? E os grandes generais fascistas, você sabe o que aconteceu com ele? Ninguém sabe o que aconteceu. Marcela, a gente Morreram. Né? estourou o tempo aqui. Adorei, viu? Muito obrigado por ter também. vindo. Muito bom. Volte sempre aqui, a gente vai te chamar outras vezes se você tiver tempo. Bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Gente, sigam a Marcela no Instagram. Deixei o link dela aqui. Gente, beijos até terça, viu? Eu estou na segunda. Bom final de semana para todos. Fiquem aí, curtam o programa antes de sair, fiquem com o programão, começa um pouco agora. Então é isso aí, até segunda-feira. Beijos. Tchau, gente.